E hoje eu resolvi trazer um react bem curtinho pra começar, porque essa história é muito boa. E esse canal aqui, quem não sabe, né? Este é meio que o canal mais famoso, eu cito ele sempre, que é o Fireship, um canal gringo lá, que tem, eles desenvolveram esse estilo que já tá começando a ser copiado por vários outros canais, que é essa edição fofinha em um voice-over bem curto, fazendo umas piadinhas falando sobre os assuntos. Mas esse assunto aqui é uma loucura, tá? Então eu vou agradecer muito a quem me mandou essa notícia, que foi Patrulha Canina do Comunismo, foi Cachorro do Supremo. Não, essa aqui é a piada com o nosso vídeo de 1º de abril. Eu esqueço sempre o nome das pessoas. Eu devia anotar, tá ligado, o nome das pessoas. Mas alguém me mandou esse vídeo e é muito bom. Então vamos dar uma olhada. Não sei se vocês ouviram falar deste jovem de 21 anos que inventou um software que faz um uso tão espetacular da IA que ele foi expulso da faculdade dele. O que eu vou dizer pra vocês? Eu vou usar o vídeo dublado aqui, beleza? Eu odeio essas dublagens de IA. Me digam, inclusive, se vocês gostam disso, porque, assim, ela não tá ativada no canal. O YouTube já disse há alguns dias pra mim que a dublagem tá ativada no canal. E ele fez pra um vídeo, que é o vídeo ironicamente, da gente falando da IA Gemini do Google. Eu geralmente não gosto desse estilo de vídeo, porém, isso tá disponível, vai me permitir poder tocar ele aqui com pessoas que vão estar entendendo ele em português, beleza? Então, eu vou usar isso aqui. Se vocês quiserem ver como é que fica a minha voz dublada em inglês, em espanhol, vão no vídeo da IA do Gemini e daí deixem o feedback naquele vídeo ou nesse aqui, se eu deveria habilitar isso. Tá desabilitado no momento porque eu acho que compromete muito a qualidade do conteúdo e, enfim, eu só não gosto. Mas um gringo comentou no vídeo e disse, esse é o primeiro vídeo do canal que eu vi e tá dublado, e ele entendeu, então me digam, sabe? Vamos ver esse vídeo do Fireship aqui. Ontem, Roy, de 21 anos, foi expulso da prestigiada Universidade de Colômbia. E isso porque Roy tem sido um menino muito mau. Ele usou o poder do JavaScript para criar um aplicativo que pode ajudar você a se sair bem em sua entrevista técnica, não importa o quão despreparado, nervoso ou simplesmente burro você seja. Veja bem, o aplicativo de Roy não é como outros produtos de preparação para entrevistas técnicas por aí. É uma IA invisível e indetectável que o orienta automaticamente nas perguntas da entrevista técnica conforme elas acontecem em tempo real em uma chamada de vídeo. E realmente funciona. Roy... Cara, isso aqui é mágico, tá ligado? É que assim... Primeiro, é o JavaScript, né? Acho que é bem simples, tá? A ideia. Mas o que vocês devem ter visto é que, assim, tu tá no meio da entrevista de emprego por Zoom. Nunca fiz uma entrevista de emprego por Zoom, na realidade. Mas tu tá fazendo essa entrevista... E daí aquelas entrevistas, eles inclusive, isso aqui é o tópico central do negócio, aquelas entrevistas de lead code que o pessoal fala, que é aquelas perguntinhas prontas de desafio de programação e tal. E daí tu tá fazendo o negócio, a IA vê a tela, que nem a IA da Microsoft, lembra? E ela faz uma resposta, né, um plano para como tu poderia resolver aquilo e começa a te mostrar o código. Só que ela bota num overlay em cima da tela que não aparece na chamada, aparece só pra ti, tá? E vocês viram que o overlay tava dando uma dançadinha na tela, tá? Ele vai explicar por que isso acontece. Usou sua própria ferramenta para obter ofertas reais de grandes empresas, incluindo Meta, TikTok, Capital One e Amazon. Em seguida, ele fez um vídeo explicando como fez isso e isso trouxe grande vergonha para essas empresas. As ofertas foram rapidamente canceladas e a Amazon tentou desesperadamente apagar da internet o vídeo em que Roy mostrava todo o processo do início ao fim. Eles também o deduraram na... Sim, é muito louco porque eles derrubaram o vídeo do YouTube, né? Ele conseguiu passar em várias entrevistas de emprego usando esse produto dele e eles mandaram uma carta para a faculdade dele dizendo que ele estava fazendo comportamentos antiéticos. Colômbia e agora ele foi oficialmente expulso. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar mais nessa toca do coelho e descobrir o quão falho é o processo moderno de entrevista técnica. É 27 de março de 2025 e você está assistindo ao Code Report. Mas, antes de mais nada, quero deixar claro que não endosso este produto, nem recomendo seu uso. Este é um canal saudável e familiar que não tolera trapaças, mas eu aprecio como o marketing do aplicativo vai direto ao ponto. O código vazado, coletivamente... Primeiro que assim, ele disse, tá em inglês... assim, ó, eu endosso esse uso, tá, pessoal? Usem esse software para passar nas entrevistas, tá? Tirem isso de contexto e mandem pra minha faculdade que eu não faço mais, tá ligado? E eles vão dizer, nós vamos cancelar o diploma dele, pois ele disse que é válido trapacear nas entrevistas de emprego. E ele disse assim, o nome da ferramenta é foda-se o Leet Code, né? Ele disse, a tradução se perdeu ali.
Os desenvolvedores desperdiçaram bilhões de horas neste site, dominando problemas complexos de algoritmos e estruturas de dados. Problemas complexos, tá escrito aqui, soma de dois inteiros, o inteiro A e o inteiro B, e daí você tem que usar o operador tal. Para conseguir um emprego ajustando cores CSS e centralizando divs. As piadinhas são muito boas, cara. É que as piadinhas são muito boas. Eu não vou parar pra todas. Mas, mas é só CSS, né? Mova para o centro, baby. Não. Eu vou parar com as piadinhas agora. E centralizando divs. Vocês roubaram meus sonhos e minha infância. Conseguir um emprego como desenvolvedor é um processo extremamente cruel. As empresas de tecnologia querem que você passe meses se esforçando muito para se preparar, a fim de tornar o processo de entrevista mais barato. E não tenho nada contra o código vazado. Ele é ótimo no que faz. Entender algoritmos é importante para qualquer programador, mas a maioria das perguntas no estilo código vazado são abstratas e impraticáveis. Tá, então, aproveitando que a tradução tá meio bizarra, né? Quando ele diz código vazado, ele tá falando Lit Code, que é esse site. Daí, de novo, ele mostrou aqui que os problemas é geralmente, né? Somar dois números. Os problemas vão ficando mais difíceis. Mas é bastante interessante o que ele tá falando, que é assim, a gente já falou aqui no canal, quando a gente tá falando da GUP e dos processos de entrevista, existe essa contradição entre as empresas, elas estão precisando sempre os melhores, e daí elas têm que fazer a entrevista virar meio que um vestibularzinho, né? Um exercício que só pessoas que estão muito treinadas, né? Entre aspas aqui, vão conseguir fazer esse exercício. E ao mesmo tempo elas precisam que isso aconteça de uma maneira que seja fácil para as empresas, né? Contratarem, de repente até terceirizarem isso para outras empresas, e que seja reprodutível, e que seja fácil de medir isso, e que seja barato. E daí surgem esses sites de perguntinhas e tal, que tem todo o processo lá dentro. E as pessoas, inclusive, podem estudar, podem fazer, sei lá, não sei se tem curso e tal, mas deve ter, entendeu? E daí isso cria essa situação onde as pessoas vão na entrevista, é uma coisa matemática, uma coisa de algoritmos, e daí no final tu vai construir um negocinho que vai alinhar CSS, tá ligado? Tu vai construir um negocinho de cadastrar cliente, que nem a gente mostrou aqui, tem um vídeo no canal que a gente usa o framework Aérea, e a gente faz em uns, 30, 40 minutos uma aplicação que cadastra produtos, usuários, tem autenticação, esse tipo de coisa. Tu vai fazer isso, mas daí eles te dão um problema matemático, por exemplo, um algoritmo. Basicamente uma forma eficiente das empresas filtrarem pessoas de empregos altamente competitivos. Mas a desvantagem é que isso coloca uma pressão desnecessária sobre aqueles que procuram emprego. Por exemplo, você pode ter 20 anos de experiência e habilidades práticas excepcionais, mas, como não conseguiu otimizar uma busca de substring mais longa com um hashmap, continua desempregado e não consegue nem pagar as contas do orfanato dos seus filhos. Bem, isso não é muito bom para triste. Roy. O aplicativo dele funciona tirando capturas de tela de um problema em tempo real e, em seguida, as executa em um grande modelo de linguagem que gera um caminho realista para que os humanos finjam que estão realmente resolvendo o problema. Ele funciona como uma sobreposição indetectável para software de compartilhamento de tela e também move a janela pela tela para que seus olhos não foquem no material de trapaça. E essas técnicas... Então tu viu essa loucura do negócio? Ele fica dançando na tela, porque daí tu não fica, digamos assim, se tu tivesse uma colinha, imagina que tu botou uma colinha, sei lá, no teu monitor, e eles não estão vendo, né? Ou se, enfim, tu abriu uma janela no teu monitor que não tá sendo compartilhada, o zoom não tá pegando, e tu tá vendo a cola. Aí a janela tá sempre no mesmo lugar, e daí tu fica sempre olhando no mesmo lugar, tu fica sempre voltando no mesmo lugar que não tem nada, e daí tem sistemas de detecção, eles têm sistema, né, de proctoring, essas coisas que detectam esse tipo de coisa. Aí ele fez ela dançar na tela, e isso já enganou a maioria desses sistemas, pelo que eu entendi, todos. Técnicas contornam o software usado pelos entrevistadores para detectar trapaças. Funciona mesmo. E ele recebeu ofertas de empresas como Meta e Amazon. E é poético que as mesmas empresas que declararam publicamente que seu objetivo é automatizar o desenvolvimento de software com IA ainda precisem contratar humanos e estejam tendo seu processo de entrevista totalmente arruinado pela IA. A Amazon não gosta de poesia, no entanto, e quando descobriram que Roy trapaceou, o denunciaram para a Colômbia e exigiram que as medidas adequadas fossem tomadas. Bem, com base nesta carta confidencial de não distribuição que Roy postou no Twitter, ele foi expulso da Colômbia e não pode mais receber uma doutrinação de elite, ou, quero dizer, educação. Mas acho que esse... Ele como é que é? Uma zoadinha com a educação superior nos Estados Unidos. Primeiro, quando ele diz Colômbia, ele tá falando Columbia, a faculdade, uma dessas faculdades caríssimas lá dos Estados Unidos, né? Mas enfim, bem engraçado. Ele foi, que nem o chat disse, foi de liberdade de expressão. Esse garoto vai longe. Eles são uma das poucas empresas de tecnologia que realmente estão tornando o mundo um lugar melhor ao distribuir dispositivos anticoncepcionais de graça. E assim como Bill Gates e Zuckerberg... Eu não sei se a empresa literalmente fez um marketing, o growth hacking, né, que nem o pessoal disse, de distribuir camisinha e tal, ou se ele tá fazendo uma piada com o fato de que, sei lá, programador é incel, alguma coisa assim, não entendi.
que abandonaram Harvard, ou eu que abandonei a Universidade de Phoenix. Roy está no caminho certo para se tornar um bilionário da tecnologia. Seu aplicativo já está a caminho de gerar mais de 2 milhões em receita este ano. Mas acho que, mais do que tudo, toda essa situação prova que os engenheiros de software ainda não estão obsoletos, porque se a IA consegue fazer a entrevista, então ela também deveria conseguir fazer o trabalho. Mas não consegue, porque, do contrário, eles não estariam contratando um humano. E isso significa que você deve começar a... Não consegue, né, IA? Mas enfim, eu acho que em breve ela vai conseguir, meus queridos. Mas, enfim, eu achei interessante isso. Vocês viram? Ele fez aquele negócio que a gente falou um pouco no vídeo que saiu ontem no canal, que a gente tava fazendo o react ao vídeo do Lucas Montano lá, falando sobre CEOs, falando bobajada no LinkedIn. Ele também fez meio que um growth hacking do negócio dele, né? Porque growth hacking é o quê? Sabe o que é? O pessoal que é do marketing aí. Growth hacking é quando tu posta um monte de meme e merda na internet e daí tu viraliza a tua empresa e todo mundo presta atenção em ti, né? Tá correto? Digam aí se tá correto. E essa história toda, né, de que primeiro o negócio dele ficou extremamente viral, muito parecido com aquele negócio de conseguir várias entrevistas de emprego no LinkedIn que o pessoal fez há um tempo atrás, a gente tem um vídeo no canal. E daí com esse negócio dele ter sido expulso da faculdade, viralizou mais ainda, né? Porque, enfim, ele foi de liberdade de expressão. O cara fez o uso da IA que as Big Techs não estavam esperando, né? Fez um uso disruptivo que mostrou pra eles, olha só que legal ter a IA acabando com etapas inteiras do teu processo, né? Automatizando etapas inteiras do teu processo. E daí fez uma divulgação muito boa e daí ele tá dizendo isso, ele tá ganhando agora anualmente, né? Não existe há mais de um ano na empresa dele, uma estimativa de 2,2 milhões, então, enfim... Deu certo, isso aqui é a prova, né, pro pessoal que segue aí os ancaps do canal, que no capitalismo, se tu for esperto o suficiente, se tu achar um nicho, tu sempre vai conseguir empreender e investir, né, isso aqui é a prova de que tudo que eu falo no canal é bobagem, mas enfim, eu só queria trazer um pouco essa história engraçada aqui, que de novo, mais uma das maneiras como a IA está mudando tudo para permanecer tudo igual, né, porque a gente ainda tem que trabalhar, a gente ainda precisa de dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a nossa comida, mas agora a gente tem robôs do início ao fim do processo, sabe? Não tem mais nenhum humano, todos os robôs rodando em modelos de linguagem, todas as Big Techs recebendo dinheiro de chamada de API e a gente ainda precisa trabalhar. Bem legal. Então, Yan Shinji, eu vi isso também. Tá, vamos falar sobre isso. Vamos aproveitar que a gente estava falando sobre o Fireship e vamos ver isso nesse corte aqui. Vamos ver só o iniciozinho disso aqui. E eu quero que vocês me expliquem, tá, chat? Porque eu fiquei um pouco em dúvida se a gente tá falando aqui dos Estados Unidos, né, da América, o país mais livre do mundo, ou de alguma ditadura repressiva. Vamos dar uma olhada nisso. Este é o Dr. Xiaowong Wang, professor titular da Universidade de Indiana em Bloomington, que publicou centenas de artigos sobre ciência da computação, segurança cibernética e privacidade. Mas, alguns dias atrás, o Dr. Wang desapareceu em circunstâncias misteriosas. A universidade apagou sua página de perfil. O FBI invadiu sua casa e é como se sua carreira de 21 anos nunca tivesse existido. É estranho porque grande parte de seu trabalho recente é centrada em segurança de aprendizado de máquina, como a detecção de modelos de linguagem grandes de backdoor. Ninguém sabe onde ele está ou o que fez para entrar na lista negra do Fed, mas... Cadê o Wally? Vocês viram isso? Era uma referência a duas coisas, né? Onde no mundo está o Dr. Xiaofeng Wang e também o Wally aqui. Ninguém sabe onde ele está ou o que fez para entrar na lista negra do Fed, mas é mais um exemplo de quão perigosos os programadores podem ser quando realmente estão empregados. No vídeo de hoje, tentaremos desvendar o mistério do Dr. Wang, mas também daremos uma olhada em alguns outros programadores malucos que recentemente sabotaram sistemas de computador de dentro para Programadores malucos. fora. É 2 de abril de 2025 e você... Mas então, daí eu dei uma olhada aqui nesse vídeo, a gente não vai ver ele inteiro, beleza? Mas pelo que eu entendi, esse cara tava mexendo com alguma coisa importante de segurança de modelos de IA e ele tá na China agora, é o que os Estados Unidos falaram, tá? Eu não fui atrás dessa história, fica aqui a minha promessa de ler um pouco melhor, é por isso que eu não ia trazer, mas vamos aproveitar já que a gente tava fazendo o react do Fireship e daí o resto desse vídeo todo, que é só mais 3 minutos, é eles falando o caso de assim, olha só, esse programador aqui deletou o banco de dados da empresa e foi preso, esse programador aqui botou um backdoor na empresa que ele trabalhava. E o que eles estão falando é uma coisa que é muito interessante, que a gente já falou um pouco aqui no canal, é que assim, as pessoas que têm esses empregos técnicos em infraestrutura, né, pessoas programadoras, para falar assim, se organizadas
para atuar nessas suas áreas são um pouco perigosas. É isso que eles estavam dizendo aqui. Mas o caso desse professor a gente não sabe direito, mas o que parece é isso, algum tipo de perseguição maluca do governo dos Estados Unidos. Já estavam dizendo, talvez esse cara seja o espião chinês que estava roubando tecnologia e tal. Mas enfim, o cara é um professor de universidade dos Estados Unidos publicando centenas de papers sobre um assunto. Aí o governo dos Estados Unidos, ele é um espião, tá ligado? Eu não sei se é xenofobia, se é essa questão dessa nova Guerra Fria, da questão da IA, não sei. Temos que trazer no futuro. Se vocês tiverem mais notícias, coisas pra gente ler, mandem aqui embaixo agora. Não é uma coisa que eu pesquisei antes da live, beleza?